Paulo Moura, cientista político, 27 de maio de 2023. O jornal Folha de São Paulo publicou esse sábado uma matéria nos lembrando que agora, no início de junho, vão se completar 10 anos das jornadas de junho de 2013, um fato disruptivo que abriu um processo de mudança estrutural na política brasileira. Meu objetivo no vídeo de hoje é refletir sobre em que situação nós nos encontramos depois desse longo período de 10 anos de transformações intensas na política brasileira. Me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, quero agradecer a vocês que têm doado pelo Pix do canal. Infelizmente, vamos fechar o mês de maio no vermelho de novo. Foi para resolver este problema do déficit financeiro mensal aqui do canal que eu criei o Clube de Membros do canal Dextra. Por apenas R$ 4,99 por mês, você tem direito de participar de 4 lives mensais exclusivas para membros do canal. Elas acontecem em geral às sextas-feiras, às 20 horas. Nessas lives eu faço um fechamento político da semana e abro para um jogo de perguntas e respostas com os membros do canal. De quebra, se eu conseguir atingir a meta de 5 mil seguidores se tornando membros, eu consigo equilibrar a receita e despesa do canal e continuar fazendo o trabalho que eu faço aqui há 3 anos, entregando a vocês diariamente informação e análise independente. Se você puder, pingue o seu Pix ou torne-se membro. Eu agradeço. Muito bem, gente, vamos lá. Como se sabe, as jornadas de junho abriram um processo de ruptura histórica no padrão de transformação que marcava a história brasileira desde os tempos da descoberta. O sistema de dominação política vigente no Brasil é chamado de patrimonialismo, que vem a ser um sistema no qual o Estado domina a definição das características e do rumo político da nação. Nos Estados Unidos, por exemplo, a sociedade e o mercado são o subsistema mais forte e a sociedade e o mercado determinam os rumos políticos da nação norte-americana. O Brasil, apesar de ser um país com características parecidas com os Estados Unidos, dimensões continentais, colonização multirracial, descoberto e independizado mais ou menos no mesmo tempo, resultou num sistema completamente diferente, num certo sentido até oposto. Aqui a sociedade é fraca, o mercado é fraco e o Estado é dominante. E todas as vezes em que a sociedade ensaiou processos de transformação histórica, a elite no poder, os donos do poder, sempre souberam se antecipar, se articular e mudar tudo para que nada mudasse. Aperfeiçoavam-se os modelos de governo, os regimes políticos, para manter os mesmos de sempre no poder. 2013 marcou um processo de ruptura histórica exatamente porque este padrão de transformação controlada, de mudança controlada pelas elites, foi rompido. Pela primeira vez, as massas irromperam na cena política, ensaiando a intenção de ditar os rumos do país contra a elite no poder. E é preciso que se entenda isso. Nenhum analista político da academia, da imprensa, dos partidos políticos foi capaz de prever o que aconteceu, porque o que aconteceu passou completamente por fora destas organizações da política tradicional. Até então, sindicatos, ONGs, associações e partidos de esquerda eram os donos da rua no Brasil e o povo ousou desobedecer os donos da rua. A política brasileira era completamente controlada à esquerda pelo PT e as suas organizações adjacentes e ao centro pelos partidos do Centrão. E o PT, ao chegar à presidência da República com Lula, pactuou a sua chegada ao country club do poder. Lula passou a tomar uísque, fumar charuto com banqueiros, empreiteiros, com a elite do funcionalismo público, enfim, com a tradicional elite do poder, e 2013 significa exatamente a ruptura desse sistema. Mas o povo foi à rua sem partido, sem liderança, sem saber direito o que queria. É preciso relembrar que naquela época estávamos ali no penúltimo ano do primeiro mandato de Dilma Rousseff, quando a crise econômica começava a se acentuar. Os anos 90 trouxeram para dentro da cena econômica brasileira a ascendência da chamada classe C, da nova classe média, pessoas que adquiriram poder de consumo com o Plano Real em diante e até mesmo com algumas medidas econômicas artificiais, é verdade que se diga, adotadas pelo Lula, como o Bolsa Família, a elevação do salário mínimo acima da inflação,
E esse povo se caracteriza por aquilo que o PT passou a chamar de ingratos. Ou seja, esta nova classe média, essa classe C, que emerge das classes populares e adquire poder de consumo, não vê no PT o benfeitor daquilo que ela conquistou. Uma pesquisa social feita pelo próprio PT, pela Fundação Perseu Abramo, pertencente ao partido, revelou que esta nova classe média atribuía a si mesmo, ao seu caráter empreendedor, à sua batalha pessoal, à ascensão social, e não era grata ao PT porque não reconhecia o PT como sendo o seu benfeitor. O PT passou a chamar essa camada da sociedade de ingratos. E até hoje é uma camada relevante para definir os rumos políticos do país. Esse movimento que nasce em 2013, nasce sem rumo, sem liderança, sem organização, mas desemboca na candidatura de Aécio Neves nas eleições de 2014, na expectativa de retirar o governo do PT e mudar os rumos do Brasil. O que havia ali, subjacente a essa explosão popular, era a crise econômica decorrente dos 3 anos de mandato de PT no governo, deixando essa população insatisfeita, porque se por um lado ela tinha adquirido poder de consumo, adquirir eletrodoméstico, um carrinho zero, construir uma casinha, financiar uma casinha, por outro lado, ela dependia de serviços públicos de péssima qualidade, segurança, saúde e transporte público principalmente. O movimento começou, dizem, em torno da passagem de ônibus, a luta contra o aumento das passagens de ônibus. Não foi só isso, aquilo foi um pretexto. Atribui-se a um movimento do passe livre ligado ao PSOL a liderança do movimento, mas não é verdade. O pessoal estava lá com o movimento do passe livre, mas eu fiz um filme, um documentário chamado Impeachment, o Brasil nas Ruas, que está disponível ainda no Google Play. Vocês podem assistir se quiserem. Vou botar o link aqui na descrição do vídeo. E ao entrevistar os ativistas do movimento do impeachment da Dilma, eu pude constatar que várias dessas lideranças da chamada nova direita brasileira já estavam presentes nas ruas lá em 2013, inclusive com alguns grupos incipientes. 2013, portanto, foi a semente, o embrião de um processo que começa sem rumo, sem líder, sem organização. Ao se botar em movimento pelo impeachment da Dilma, o povo percebeu que não queria mais o PT no poder. Passo seguinte, o movimento adquire rumo com a candidatura do presidente Bolsonaro. Então o movimento tem 3 etapas. A primeira, explode, nasce sem rumo, sem organização, sem líder, adquire um alvo, retirar o PT do poder e depois encontra um líder que vai representá-lo, que é o presidente Bolsonaro, então candidato a presidente nas eleições de 2018, eleito contra todos os candidatos do sistema. Impossível deixar de lembrar que Aécio Neves foi flagrado em escândalos de corrupção equivalentes àqueles do PT e o PSDB, que até então era visto como a direita, entre aspas, da política brasileira. Na verdade, o PSDB sempre foi um partido de centro-esquerda, social-democrata, cai em desgraça juntamente com o PT, e a candidatura do presidente Bolsonaro foi uma candidatura antissistema, como foi todo este movimento que nasce nas ruas em 2013. Até o primeiro ano de mandato do presidente Bolsonaro, a coisa continuou funcionando assim. O povo na rua contra o sistema, o povo na rua contra o Congresso. Conseguimos aprovar a reforma da Previdência, a lei da liberdade econômica, e aí o sistema começou a reagir. Rodrigo Maia, à testa da Câmara dos Deputados, em aliança com o STF, começam o ciclo da política brasileira, que termina com a retirada de Lula da cadeia para impedir a reeleição do presidente Bolsonaro. As circunstâncias dessa eleição, completamente suspeitas, todos nós conhecemos. Vou poupar-nos de falar sobre o que aconteceu até para preservar o canal, mas o fato é que Lula está lá e o presidente Bolsonaro está fora do cargo, acuado e perseguido por dezenas e centenas de processos, tentando torná-lo inelegível ou, se possível, prendê-lo. O mesmo tem sido feito com lideranças de todos os estados brasileiros desse movimento na nova direita que tentou romper o padrão histórico de dominação política patrimonialista que marca as estruturas políticas do país desde os tempos do descobrimento até agora. Nos episódios anteriores em que o sistema conteve a rebelião, os poderosos de plantão costumavam cooptar as lideranças insatisfeitas para o poder. Getúlio Vargas, por exemplo,
quando sufocou a rebelião dos paulistas de 32, transformou a política industrial, a política de modernização urbana da economia brasileira no seu programa de governo. E assim foi ao longo da história. Todas as vezes que o povo se colocava em marcha na tentativa de mudar as estruturas de poder, a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, a Inconfidência Mineira, a Balaiada, enfim, N rebeliões regionais no Brasil eram sufocadas, assim como foi a Revolução de 32 aqui em São Paulo, mas as lideranças desses movimentos terminavam sufocadas e cooptadas e o sistema incorporava os rebeldes ou as demandas, as causas dos rebeldes para conter a rebelião. Desta vez não é o que está acontecendo. A nova direita brasileira está aí, elegeu centenas ou milhares de representantes no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, está com perspectivas de eleger milhares de vereadores e prefeitos no Brasil na próxima eleição. No entanto, vive um processo de perseguição política, de punição, de cassações de candidatura, de prisões, que é uma tentativa do sistema de calar o movimento da mudança. O inédito que há nesse movimento é exatamente isso, ou seja, os atuais detentores do poder, aqueles que impediram a reeleição do presidente Bolsonaro e que tentam manter as rédeas do país, não parecem interessados em entender e cooptar, trazer para dentro do projeto de poder da elite que comanda o país as demandas do novo movimento emergente. Há um conflito radical entre o que quer este novo Brasil empreendedor da iniciativa privada, que entrou na política e quer ditar os rumos do país democraticamente a partir das eleições, e o que pretendem e o que querem os donos do poder. Este conflito é um conflito em aberto. Estamos vivendo um momento de adversidade em que o inimigo está no poder e está perseguindo as lideranças da nova direita, mas eu acredito que isso é um momento de transição, porque as condições objetivas que nos trouxeram até aqui continuam as mesmas. Este povo brasileiro que emergiu nas ruas em 2013, que tirou a Dilma Rousseff, que elegeu o presidente Bolsonaro, adquiriu uma consciência política que não se apaga e não se apagará e pode estar sofrendo momentos difíceis, mas voltará à ofensiva política com o tempo. É inevitável porque os problemas que deram origem a essas transformações não estão sendo resolvidos. Estão tentando nos sufocar, estão tentando sufocar a mudança e a história ensina que em circunstâncias como essas, em algum momento, a panela de pressão explode. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus outros canais alternativos nas outras mídias sociais. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo Dinheiro, jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está acabando, mas está acabando. Se você puder pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal, eu agradeço. Vou deixar vocês com um clipe, um teaser, um trailer do documentário do impeachment que eu fiz em 2016 e que está disponível no Google Play. Relembro, vou botar o link de acesso para quem quiser relembrar aqueles momentos. É só clicar embaixo e assistir. Agradeço também se você puder continuar compartilhando os meus vídeos, chamando amigos, colegas e parentes para seguir o canal, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais. Nós temos um presidente da Câmara fudido, um presidente do Senado fudido, não sei quantos parlamentares ameaçados, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Passa-se a ordem do dia. Havia um desejo enorme de mudança. Nós assistimos um fenômeno que a nova ciência das redes chama de swarming. Alguns lutavam contra o aborto, outros lutavam a favor do aborto, outros queriam a PEC, não sei o quê. Nessas manifestações, uma coisa importante é que cada pessoa é a sua própria manifestação. Nós vamos viver um ciclo econômico longo,
ao longo da primeira década do século XXI. O que a gente viu em 2013, mais intensamente em 2014 e para fechar com 2015 com o déficit primário maior da história do Brasil. Quer dizer, a crise econômica foi uma das raízes de chegarmos à situação que vivemos agora. A eleição mais suja da história do Brasil. Terminadas as eleições, foi-se verificar que efetivamente o estado da economia brasileira era desastroso. Crime de responsabilidade fiscal é um crime gravíssimo. Foi aí que eu peguei esse vírus e que me trouxe a motivação de ir buscar essa organização do país e de uma população indignada e inativa. Eu acabei vendo ali a possibilidade de se mudar o país em que vivia. O que me perturbava uma certa naturalidade com a qual alguns personagens envolvidos reconheciam que pagavam propina ou recebiam propina. A ideia de que o PT virou um partido corrupto, ele deve ter sido sempre um partido corrupto. Um silêncio completo, não é? O que mostra a força da ideologia. É a revolução pela corrupção. Chora petista, bolivarano. Foi uma sucessão de ilicitudes que fez com que nós tomássemos essa iniciativa. São fatos da maior gravidade. Os atos de improbidade que a presidente praticou são muito mais, em um número muito maior, do que aqueles que estão no processo de impeachment dela. Por isso eu digo ao Brasil, sim pelo futuro! 342 votos favoráveis, então a Câmara autoriza a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Quando a sociedade brasileira rompeu a barreira do medo, o projeto criminoso de poder do PT foi destruído. Mas eu quero crer que quando eu estiver lá na frente, olhar para os meus netos, eu vou dizer, a gente deixou um país melhor para eles. Olá, amigos do canal Dextra. Manter um canal no YouTube entregando conteúdo diário dá muito trabalho e custa dinheiro. Equivale-se a matar um leão por dia, porque nós temos que nos esforçar, perseguir a qualidade e a credibilidade. As pessoas assistem o conteúdo e contribuem se quiserem. Isto provoca uma instabilidade muito grande nas receitas do canal, que, no entanto, mantém despesas fixas e altas, com equipamento, com pessoal, contabilidade, impostos, enfim. Para resolver esse problema da instabilidade da receita do canal, eu criei o Clube de Membros do canal Dextra. Clicando aí no botão Seja Membro no site do YouTube, se você tem iPhone vai ter que fazer isso no computador, porque o botão Seja Membro não aparece no seu iPhone, você contribui com R$ 4,99 por mês, tendo direito a 4 lives mensais, nas quais eu faço análise política da semana que se encerra e abro para um jogo de perguntas e respostas dos seguidores do canal. Dessa forma, você tem acesso privilegiado a um relacionamento mais estreito comigo e ajuda a estabilizar a receita do canal. A minha meta é chegar a 5.000 membros do canal. R$ 4,99 é uma passagem de metrô aqui em São Paulo, não vai doer no seu bolso, mas se muitos seguidores se tornarem membros, eu resolvo o problema da estabilidade financeira do canal. Ajude o canal a manter o trabalho que eu faço aqui há 3 anos, entregando a você diariamente informação e análise independente, com seriedade e credibilidade.